I'm your boogeyman, that's what I am. I'm here to do whatever I can. Be it early morning, late afternoon. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. Turn me on. I'm the boogeyman, I'm the boogeyman. I'll do what you want. Olá pessoal, meu nome é Glauber e hoje eu estou aqui para trabalhar com vocês um assunto, uma das frentes da área de biologia, que é justamente o conteúdo sobre a produção de energia nos seres vivos. Como você já sabe, a energia que os seres vivos utilizam é totalmente derivada da degradação de um componente, um carboidrato denominado glicose. E a glicose teria um fim aqui na Terra se não houvessem processos de produção de alimento. Os únicos seres capazes de produzir a glicose são os denominados autótrofos. Autótrofo é aquele que se mantém com a produção do seu próprio alimento. São os vegetais. Quando eu falo vegetais, nós temos aí uma série de elementos que seriam as plantas, as algas e algumas bactérias, fogem à regra dos vegetais, mas que também podem fazer o processo fotossintético. A fotossíntese é a melhor maneira mais praticada na natureza para a produção da glicose. A glicose ela vai ser produzida numa etapa simples, onde as plantas vão utilizar dois reagentes, que seriam o gás carbônico e a molécula de água, e vão converter isso em dois produtos. Seria a glicose, o alimento delas, e o oxigênio atmosférico. Para que a reação aconteça na conversão de dois produtos, de dois reagentes, em dois produtos, nós vamos ter um catalisador, que seria a luz, quem vai fornecer energia para tudo isso. E nós somos diferentes dos vegetais justamente por isso. Os vegetais conseguem fazer esse processo diferentemente de um animal, porque eles desenvolveram uma célula característica dotada de organelas propícias para a captação da luz. A organela que nos diferencia dos vegetais é a organela denominada cloroplastos. Os cloroplastos, quando ampliados, apresentam inúmeras unidades denominadas grânulo. O grânulo é composto de vários discos menores chamados tilacoides. Os tilacoides, formando uma pilha, são denominadas de grânulo. O grânulo, em várias quantidades, estão imersos numa matriz citoplasmática denominada estroma, onde vão acontecer processos diferenciados da fotossíntese. Inicialmente, eu quero que vocês entendam que as tilacoides apresentam uma membrana muito parecida com a membrana plasmática. Só que as proteínas da membrana do tilacoide são denominadas clorofila. A clorofila tem uma enorme capacidade de reter a radiação luminosa que chega até elas. Essa luz captada pela clorofila vai fornecer energia suficiente para a conversão do gás carbônico e da água em compostos orgânicos, como a glicose, e um composto inorgânico que vai para a atmosfera, que seria o gás oxigênio. Tudo isso vai se processar em duas etapas. A primeira etapa, a que usa a luz, ocorre nos tilacoides, nos discos que eu acabo de citar a vocês, e é denominada fase clara, ou fase luminosa da fotossíntese. A segunda etapa vai acontecer justamente nessa matriz citoplasmática, que envolve a fase escura, uma parte que não tem participação da luz. É um processo completamente enzimático, também denominado o ciclo de Calvin. Na primeira etapa, as plantas vão precisar de um reagente. Vão trabalhar com um reagente chamado água. A água que é captada pelas raízes de uma planta. Chegam até as suas folhas, o palco do processo de fotossíntese. Nas folhas, a água vai ser processada com o auxílio da luz. A luz que incide sobre a molécula de água fragmenta esse componente em três produtos. Você tem que ter noção de que os hidrogênios vão ser separados dos átomos de oxigênio. Como o oxigênio não será mais utilizado no processo de fotossíntese, nós vamos liberá-lo na atmosfera. Ou ele pode ser usado ainda no processo de respiração desse vegetal. Já os hidrogênios da água vão ter função, vão se combinar com o gás carbônico para a formação da glicose. Essa etapa vai acontecer no próximo momento, que é a chamada fase escura do processo. E durante a quebra da água, haverá liberação de alguns elétrons, que fornecerão energia para a fase escura acontecer, uma vez que ela é independente da luz. Na fase escura, os produtos da fase clara, que seriam os hidrogênios da água,
vão ser fixados ao gás carbônico. Essa fixação é uma etapa completamente enzimática que contará com a energia vinda também da quebra da água. A energia vai fazer com que o gás carbônico se junte com hidrogênios e forme o composto orgânico de maior importância na natureza, o que chamamos de alimento, o que chamamos de glicose, um tipo de carboidrato do grupo dos monossacarídeos. Em resumo, o processo é simples. A água vai ser usada na primeira etapa, a luz que incide sobre a clorofila vai ser armazenada e usada para quebrar a molécula da água. A quebra da água é chamada de fotólise da água. E ficam 3 produtos: hidrogênio, oxigênio e energia. O oxigênio não terá mais função no processo, então ele vai ser liberado na atmosfera. Os hidrogênios serão associados ao gás carbônico na próxima etapa. E então vai se formar a glicose, com o auxílio desta energia liberada do processo. Primeiro, que nós citamos. Com a formação de glicose, os vegetais conseguem se manter. Uma observação: durante toda a reação, eu precisei da água, que foi o produto usado, foi o reagente utilizado na primeira etapa, e precisei do gás carbônico, o reagente usado na segunda fase. Os dois são convertidos em glicose e oxigênio com auxílio de luz como fonte energética. E é isso aí, pessoal. Essa foi a minha dica de biologia para você que vai fazer vestibulares aqui em Porto Velho. O vestibular da Universidade Federal de Rondônia gosta muito dessa parte de metabolismo energético, assim como as outras universidades aí afora. Sucesso para vocês e o Leitura de Mundo volta já já.